Como parte, então, do endereçamento IP, o que a gente consegue observar? Que existem aqui 32 bits dedicados aos endereços, então que a gente pode endereçar cerca de 4 bilhões de dispositivos em cada um desses campos. Ainda assim que seja um número grande de endereços, eles se esgotam porque eles são distribuídos de uma forma que se chama hierárquica. Quer dizer, algumas entidades receberam direito a utilizar certas faixas de endereços de IP, que são faixas grandes, que contêm milhões de endereços, e já chegou, em torno dos anos 2000, um esgotamento. Todos esses IPs já foram atribuídos e já foram distribuídos. Além do mais, existem tipos de IP. Os dois tipos principais, que são os que são públicos, que são aqueles realmente únicos a nível mundial, né? Assim como os números telefônicos, eles não podem se repetir em dois dispositivos no mundo para que seja possível identificar eles unicamente. E os endereços privados, que são partes dos endereços que estão representados aqui dentro, só que não são usados de forma pública. Eles são como se fossem análogos a ramais internos de uma central telefônica. Então, os endereços privados ocupam a mesma parte do cabeçalho IP aqui, endereço de origem e destino, mas só são usados dentro de LANs. O que ainda é importante saber desses endereços privados? Que eles têm partes que são fixas. E por que a gente não pode usar qualquer endereço como endereço privado? Vocês já pensaram nisso aí? Poderia ser utilizado dentro de uma rede, uma LAN, qualquer endereço absolutamente. Qual seria o conflito que isso iria gerar? Quando saísse para a internet, ele ia achar ia dar conflito, né? Isso, olha só. Quando ele for sair, ele vai ter que passar por um daqueles dispositivos que faz a tradução do endereço lá. Lembra? Até ali o gateway, né? Que eu revisei agora. Ele tem que passar por um daqueles dispositivos. Então, o endereçamento da rede interna não daria conflito diretamente com a rede externa, porque afinal, ao passar pelo dispositivo que faz a conexão, pelo gateway, ele ia trocar os endereços com um endereço ok, que pode ser utilizado fora da rede. De repente, o que tu está falando, a questão do conflito, é exatamente porque se você sorteia e escolhe um número qualquer de IP para usar internamente na tua rede, pode ser que um dia você vai querer acessar um serviço que esteja do lado de fora da rede, mas que por um acaso você tem um endereço interno privado igual a ele. Então você vai achar que está na sua rede o serviço, certo? Já que você tem um endereço igual. Mas não, ele existe de uma forma pública, ele está hospedado num servidor de uma entidade externa à sua rede. Então, por que foram dedicadas essas faixas de IP específicas? Para serem privadas, porque elas não podem ser utilizadas do lado de fora, como públicas também. Então, elas são unicamente para serem utilizadas dentro de LANs, redes fechadas. Então, são esses IPs aqui, que começam no 10.0.0.0 até o 10.255.255.255. Significa o quê? Somente o 10 é fixo. A subrede dele é /8, os 8 bits mais significativos são fixos. Todos esses aqui são variáveis para identificar subredes e dispositivos individuais dentro da rede. A outra faixa de IPs é essa que tem na parte mais significativa 172.16 e vai até 172.31. O que significa isso? Ela tem 12 bits, os mais significativos, que vão ser fixos sempre. Aqui na representação binária dá para ver claramente o que é isso. Os 12 bits mais significativos são fixos. E todos os abaixo aqui podem ir desde 0 até todos uns aqui. Podendo endereçar, então, uma quantidade menor de subredes e de dispositivos do que esse aqui. Esse aqui, tudo que sobrar desses 8 bits que são fixos, que são outros 24 bits, pode ser usados para endereçar dispositivos internos dentro da própria rede, da LAN. Esse aqui, dos 32 bits, sobram 20 bits ainda. Então tem 20 bits para endereçar os dispositivos internos, que são esses 20 bits aqui. E esses aqui. Ou então tem uma terceira faixa, que são os começados com 192.68. E também começa em 00 e vai até 255.255. Porque esses aqui contêm 16 bits mais significativos, que são fixos, e dos 32 sobraram outros 16 para identificar os dispositivos na própria rede. Então, sempre em LANs, em redes locais, nós vamos ter que escolher uma dessas três faixas aqui. Se escolher sempre essa que cabe mais dispositivos, 10.0.0.0 até
10.255 não tem problema. Simplesmente você não vai usar os endereços, mas é válido usar ela também. De forma excepcional, tem alguns endereços aí que são reservados para funções específicas, que são esses que iniciam com 127 e comumente o 127.0.0.1, que é utilizado como simplesmente um endereço de retorno na própria camada de rede. Um pacote enviado para esse endereço de qualquer dispositivo, ele não vai sair para a interface física. Ele vai ir até a camada de rede e vai ser encaminhado de volta para as camadas superiores. Isso é usado tanto para teste de rede, como também para conectar os diversos serviços de uma máquina, que usam as portas de rede de uma forma virtual para trocar informações entre diversos dispositivos, diversos serviços de uma mesma máquina. Então, isso aqui eu peço para chamar a atenção de vocês, que nós vamos explorar essas questões de subredes hoje, de quantos dispositivos cabem em cada uma dessas subredes aqui, de acordo com quantos bits são usados para representar a rede e quantos bits são usados para representar os dispositivos. Com relação ao IPv6, ele é bem menos complexo o endereçamento, porque afinal, no cabeçalho dele, ele reserva muito mais espaço para botar os endereços de origem e destino. Se ele tem 128 bits para o endereço de origem e destino, que é 4 vezes mais do que o protocolo Internet versão 4, ele permite aí uma quantidade enorme de dispositivos, e mesmo que se use 64 desses 128 bits para endereçar um dispositivo único, imaginem aqui, se eu pegar 64 bits aqui para endereçar cada dispositivo no mundo, eu ainda tenho mais 64 bits para representar os dispositivos internos de uma subrede, que é o dobro do que o Internet versão 4 permitia. Portanto, que ainda que todos os dispositivos no mundo estejam atrás, vamos dizer, de um roteador que fixe os primeiros 64 bits mais significativos do endereço de origem ou destino para representar aquele roteador ou aquela subrede, ainda vão restar 64 bits para endereçar o dispositivo especificamente dentro da rede, que é um espaço de endereçamento enorme aí. Então a gente nem se preocupa com essa questão de acabarem os endereços dentro do IPv6. Eu tenho aqui uma parte que eu deixei sugerida, que naquela apostila, lá nas primeiras aulas que eu forneci lá, o link, que tem umas explicações bem interessantes aqui sobre o protocolo IPv6, que nós não vamos explorar muito aqui na disciplina, mas que ele segue algumas questões de subredes e tudo mais similares ao IPv4. Mas tem algumas páginas aqui que eu sugiro, quem tiver interesse, dá uma lida, na página 152 e 156. Ele fala assim sobre a questão do contexto de adoção do protocolo Internet versão 6 também, como é que ele está sendo gerenciado pelos provedores de serviço, porque afinal, para que o IPv6 seja adotado, todo mundo no meio do caminho tem que suportar ele. Cada um dos roteadores tem que suportar, o dispositivo do usuário no final aqui tem que suportar, o servidor lá na outra ponta também tem que suportar IPv6. Existem estratégias aí de migração entre IP versão 4 e IP versão 6. Todo mundo sabe aqui como localizar os dados da sua rede mesmo? Uhum. Como abrir ali as suas configurações locais, vocês usam Windows, ir lá em detalhes e ver os seus dados de rede. Qual o seu endereço Internet versão 4, pode ser que apareça o Internet versão 6 aqui também, quem suporta. O que é mais importante para nós aqui, a questão do gateway, que é qual o dispositivo que vai nos dar acesso à rede externa quando nós não somos diretamente um IP público, né? Está aqui o gateway. Isso é uma forma bem interessante de se rotear coisas numa rede. Pense numa estratégia bem simples. Sempre existe somente um computador lá que tem acesso à rede externa, a WAN. Isso que acontece nas nossas redes locais. Se houver uma hierarquia com redes locais dentro de outras redes locais, mesmo que de uma forma hierárquica elas vão sendo conectadas umas às outras, ainda assim vai ter sempre um dispositivo visível dentro de cada rede que vai acessar a rede externa. E a responsabilidade dele de se comunicar com o protocolo da rede externa, não importa o que venha por lá. Importante é que o gateway suporte e entenda com qual tipo de interface WAN ele está conectado. Com esse protocolo, então, com esse comando, ipconfig no Windows também você pode ver dados avançados aí a partir do pronto de comandos, na nossa interface de rede. Aqui, inclusive, eu botei um print do meu, que aparece aqui no meu endereço IPv6. E uma forma de se obter o seu IP público é entrar no site, por exemplo, esse site aqui, meuip.com.br, que vai nos mostrar aí qual é o nosso IP
como ele é percebido pelo servidor do site mesmo que recebeu essa requisição. Deixo aí nas novidades e especificações de IPv6 se vocês quiserem dar uma lida, uma explorada nisso. Mas o principal dele é essa questão do espaço de endereçamento, que é muito maior do que versão 4. E aquele processo de tradução de endereços lá, NAT, que é feito no meio do caminho quando se transiciona de uma rede maior para uma rede local, ele nem é necessário mais, porque cada dispositivo vai poder ser endereçado unicamente. E aquele papel lá de rotear um pacote de uma rede externa para uma rede interna vai ser transparente. Bom, isso aqui eu acredito que eu não abordei ainda de forma mais aprofundada, que é a questão de como saber como o endereço IP está na mesma rede ou não está na mesma rede. Toda vez que você adquire uma configuração de rede, minimamente o dispositivo na rede IP ele tem que ter a configuração de sabendo o seu endereço IP, que está representado aqui, que são os 32 bits. Byte a byte ele é mostrado de forma decimal. Quer dizer, um byte representa 132, um byte 123. Mas é a máscara de rede que dita se ele está na mesma rede ou não, né? Exatamente, é a máscara de rede que é importante. Então, os dois itens que são extremamente necessários são o endereço de IP e a máscara de subrede, para ele se identificar em qual subrede ele está. A máscara de subrede pode ser tanto fornecida desse formato, que são bytes representados em base decimal, como também com simplesmente um /24. Esse endereço de IP, /24, significa os 24 bits mais significantes são uns. O que isso nos indica? Os bits da máscara de subrede, que aqui está na notação binária, os bits da máscara de subrede que forem 1, devem ser iguais em todos os dispositivos da mesma subrede. Então, eu comparo o meu endereço local com a máscara de subrede e aqueles bits que estão em 1 me importam do meu endereço local e eu comparo com o destino. Se essa parte aqui do meu endereço for igual ao do destino, quer dizer que nós estamos na mesma subrede. Quer dizer que a nível da camada de rede IP, nós vamos nos enxergar diretamente. E nós vamos deixar o papel para a camada de rede, então, nos localizar diretamente, conectar diretamente um ao outro, já que a camada de rede se enxerga, então nós vamos deixando para a camada física ou camada de enlace endereçar diretamente o dispositivo de destino. Como é que é feita essa operação, então? Um OU lógico entre o endereço de origem e a máscara. É feito um OU lógico um AND lógico, entre o endereço de origem e destino e máscara. Um AND lógico entre o endereço de destino e a máscara. E se o resultante for igual a isso, eles estão na mesma subrede. Quer dizer, eles se entendem. Se essa operação for diferente, significa que eles estão fora da subrede. Então, o pacote não vai ser encaminhado diretamente na camada de enlace, mas vai ser enviado então para o gateway, que vai ser capaz de acessar outras subredes para tentar localizar esse dispositivo. Aqui nesse exemplo numérico, então, eu tenho dois IPs, 192.168.123.32, 192.168.127.152. A máscara de subrede é /24. Significa que aqui embaixo, em base binária, os 24 bits mais significantes são 1. Ou então poderia também ser representado por essa notação decimal, 255, 255, 255. Eu vou fazer primeiro essa operação do AND lógico bit a bit entre o endereço de origem, um dos endereços IP, e a máscara. Que estão aqui. Aqui está o endereço de origem e aqui embaixo está a máscara. O resultado do AND lógico é esse número aqui de baixo. Você pode observar que ele só manteve os 24 bits mais significativos aqui. E o resto ficou em zeros. De novo o AND lógico, então, entre o segundo endereço de IP, que nós estamos comparando. Também na notação binária ele está aqui nessa linha. A máscara de subrede está aqui. E a operação AND lógico entre as duas linhas resulta nessa de baixo aqui. Agora nós comparamos esses dois resultados das operações aqui. A comparação entre eles está aqui embaixo, um ao lado do outro, e a gente observa que tem um bit diferente. Então, qualquer diferença que haja entre os dois
indica que eles não estão na mesma subrede e não poderão, então, ser endereçados diretamente na camada de enlace. Que os dispositivos não vão se encontrar diretamente. Eu trago esse exemplo aqui agora. Deixa eu tentar maximizar aqui. Ok, aqui. Nesse exemplo aqui que eu trago, o que vocês conseguem enxergar aqui? Quantas redes locais diferentes a gente tem aqui? Se vocês observarem do lado direito e do lado esquerdo. Acho que uma. Se você observar bem, do lado direito aqui tem um gateway B, conecta as redes, e aqui no lado esquerdo tem gateway A. Então o gateway separa o que é rede local e o que é uma rede externa. Aqui no centro tem um roteador, que está conectado realmente na Wide Area Network, na rede externa. Mas nós temos duas redes completamente separadas aqui, duas LANs. Tanto que intencionalmente eu botei, inclusive, faixas de IP privados diferentes, para que fique claro isso. Você consegue observar aqui do lado esquerdo aqui, tem um hub e tem conectados 5 dispositivos que utilizam uma daquelas faixas de IPs privados. E aqui em cima tem a identificação, subrede A, ela usa aquela parte lá de IP 10.0.0.0/8. Quer dizer que os 8 bits mais significativos, que são esse 10 aqui, vai ser comum a todos os endereços dos dispositivos que vão conseguir se comunicar nessa subrede. Vocês podem observar aqui, PC1, 2, 3, 4 e 5. Do lado de cá, a gente tem outra LAN que está conectando todo mundo junto num mesmo switch aqui. Um switch de camada 2, que é aquele dispositivo que entende a camada de enlace. Então ele vai observar os MACs dos dispositivos e saber para quem enviar ele. Também tem gateway, que é aquele dispositivo que vai receber os pacotes que forem identificados pelos computadores aqui como não pertencente às próprias subredes deles. Então toda vez que um pacote for enviado entre esses dispositivos e ele fizer aquele cálculo identificando que o destino não pertence à mesma subrede, o pacote vai parar no gateway. O gateway, sim, consegue enxergar todas as subredes e vai decidir se vai jogar para cá ou de volta para a rede aqui dentro. Eu posso perguntar uma coisa para vocês aqui. Um pacote enviado desse computador aqui, que é IP... Vocês conseguem enxergar aqui embaixo na minha tela ou corta? Dá pra enxergar. Dá pra enxergar. PC1A aqui, que está na subrede A. Se eu enviar um pacote para 10.0.0.5, qual vai ser o caminho que ele vai fazer aqui dentro? Pessoal, se esse computador aqui, PC1, ele envia um pacote para o endereço 10.0.0.5, qual é o trajeto e quem é que vai receber esse pacote? Ele vai ser enviado para cá, né? Um hub. Uhum. Qual a característica do hub como dispositivo concentrador de rede? O que ele faz? Ele vai retornar o pedido multicast, vai mandar para todas as estações. Isso aí. O hub simplesmente vai repetir, ele não vai interpretar nada, né? Ele vai regenerar os bits e vai enviar para todo mundo. Então, qualquer pacote enviado para esse PC1 aqui, não importa o endereço de destino, ele vai ser replicado para todo mundo aqui na rede. Todos eles que estão aqui na mesma rede vão receber uma cópia do pacote, inclusive o gateway. Então, se ele mandar um pacote para 10.0.0.5, vai enviar para o hub, todos vão receber cópias, mas o PC com o mesmo endereço destino 10.0.0.5 vai aceitar esse pacote e vai processar ele. Os outros deveriam descartar. Sim. E se PC1 enviar um pacote para 192.68.2.1? Esse aqui enviar um pacote para 192.68.2.1, quem vai receber ele?
Primeiro lugar, para onde vai esse pacote? Vai pro hub. O hub, beleza? Quem vai enviar para quem? Vai passar pelo gateway A. Depois é pro router. Depois é pro B. Daí vai pro switch. Depois é pro... Essa é uma questão bastante complicada aqui. Às vezes as pessoas confundem, olha só. A tua lógica de que ele deveria seguir esse caminho faz sentido. Faria o maior sentido. Só que tem uma questão. Esses tipos de endereçamento aí, privados, eles não podem sair da rede. Exatamente por que não? Porque eu poderia, em outra rede, eu poderia ter várias outras LANs ligadas aqui e outras LANs terem também endereçamentos similares a esses, 192.168.2. alguma coisa. Eu não sei a qual outra LAN que tem esse endereçamento, 192.168.2, pertence a esse pacote. Então esse gateway não vai poder entregar pacotes que tenham endereços de destino como sendo endereços privados. Significa, quando existe um endereço privado, mesmo que essa LAN esteja muito próxima, ó, tem um roteador aqui no meio, mas, nesse caso, o gateway não pode encaminhar adiante porque não pode passar por ele pacotes para outras LANs. Se esses dois, esse hub e esse switch, estivessem ligados diretamente por um roteador, ok, eles poderiam ser entregues. Mas você pode imaginar que isso aqui é como se fosse realmente a minha casa está ligada nesse gateway aqui, a casa do meu vizinho está ligada nesse gateway B e elas são redes locais independentes, elas não podem se comunicar diretamente. Exatamente por essa regra, que endereços privados não podem ser roteados para fora daqui. O que pode ter aqui? Numa situação diferente, olha só. Vejam bem que aqui, nessa subrede do lado direito, existem duas subredes IP aqui, que é 192.68.2.0/24. /24 significa 24 bits mais significativos são uns. Então, os primeiros 3 bytes, 24 bits são 3 bytes, certo? 192, 168 e 2 é uma subrede. 192, 168, 3 é parte de outra subrede. O que nos interessa aqui? Esse particionamento de subredes é uma forma de evitar que o tráfego de broadcast de todos os dispositivos fiquem o tempo todo interferindo em todos os outros. Então a gente pode, por meio de atribuir faixas de IP diferentes aqui em subredes diferentes, restringir aqui os dispositivos não se comuniquem diretamente. Isso tem um motivo tanto de evitar essa questão de excesso de broadcasts, como, por exemplo, restringir por segurança o acesso de uns setores aos outros. Veja o exemplo aqui agora. Se eu enviar um pacote de 192.168.2.1 para 192.168.3.5 aqui dentro. Façam aí o cálculo e me digam se isso aqui, 192.168.2.1, com a máscara de subrede /24, pertence à mesma rede que 192.168.3.5. Eu vou abrir aqui embaixo um bloco de notas, nós podemos fazer isso até juntos aqui. Vamos ver, tentem fazer vocês aí. Vamos iniciar por escrever os endereços de IP de origem e destino. Deixa eu ver se eu consigo computar a minha barra aqui embaixo. Então, 192.168.2.1 é o meu endereço de origem aqui embaixo. 192.168.2.5 é o meu endereço de destino aqui em cima. Os dois têm essa máscara de subrede, que é /24. Quer dizer que é 255, 255, 255.0. Os dois têm essa máscara de subrede aqui. Eu vou botar primeiro em base decimal, depois a gente faz binária, para poder observar isso bem, de perto. Lá não é 3.5? O segundo? Ah, é 3.5, me desculpe. Esse aqui é 3.5, exatamente. Conforme está no exemplo aqui embaixo. Agora eu vou fazer o end lógico de cada parte aqui. Ok, como eu sei que o 255 é tudo 1 em binário, então eu vou manter esse número inteiro aqui, né? Fazendo o end lógico entre os dois números de cima. 92.168.2. Essa parte aqui, end lógico entre 1 e 0, vai dar 0.
Vejam que eu estou fazendo direto em base decimal, mas é porque eu sei que nessas partes aqui equivalentes tem todos uns, né? Então ele vai preservar inteiramente o que tem em cima. E no exemplo de baixo aqui, eu vou fazer entre 192 e 255, que é todo mundo 1. O end lógico é 192. Sobrar exatamente o mesmo número de cima. De 168, o end lógico mantém o de parte de cima. E de 3, mantém 3 também. Como aqui tem um 0, então a parte de cima não copia igual. Bota o 0 simplesmente. Então o resultado do que pertence à subrede desse dispositivo é 192.68.2. Eu comparo isso com 192.68.3, que é a parte que identifica a subrede do de baixo. E a conclusão é subredes separadas. Diferentes. Então, quando isso for encaminhado aqui dentro da rede, para quem PC1 vai endereçar esse pacote, já que não pertence à subrede dele, quando ele enviar na rede o pacote? Então ele vai botar na rede esse pacote e na camada física ele vai endereçar o gateway, porque afinal ele só conhece o gateway dizendo, ó, se não pertence à minha rede, envia para ele. E vai endereçar o gateway diretamente a nível físico, na camada de enlace. O gateway, por sua vez, conhece as subredes e vai poder encaminhar de volta para cá. Esse pacote porque ele conhece as subredes que ele tem aqui. Agora, qual o caminho que vai fazer no momento que esse PC aqui, PC4B, 192.68.3.4, que caminho vai fazer quando ele tentar acessar um serviço que fique lá em google.com? É um serviço externo, que fica lá na internet, lá em cima. Ele sai pelo switch, vai ter o gateway e sobe para o router. Vai para o router e sobe para a internet. Para o WAN. Ok, beleza. Isso fica claro, né? Esse caminho. Uhum. E quando voltar o retorno? Para quem vai ser entregue o retorno? A resposta? Para quem pediu. Ok, só vai ser entregue para PC 4B, certo? Uhum. Do outro lado da rede, se for esse PC 3A aqui, que enviar o mesmo pedido para o google.com, pedindo pela página dele em HTML, vai ser enviado um pacote para onde? Quem vai receber ele? Todos os outros computadores e também o gateway. Ok, também o gateway A, exato. E o mesmo processo até chegar à internet, até a interface WAN. Esse router aqui vai fazer aquele processo lá de tradução do endereço, certo? Certo. No retorno, o router faz a tradução inversa do endereço. E, de novo, todo mundo, assim que passa pelo gateway A, todo mundo recebe a cópia da resposta. Sim. Esperando que todos os dispositivos estejam ali bem intencionados, só o PC3A que vai processar e vai aceitar essa resposta. Os outros vão ignorar ela. Certo. Essa era uma parte de revisão só para verificar se fazia sentido aquela questão dos papéis dos diversos dispositivos. Ok? Antes de entrar na atividade, eu quero chamar a atenção para uma questão. Ninguém escreve no navegador internet um endereço de um servidor nesse formato, né? Endereço IP. Quando se procura um serviço, se procura por um nome. Uhum. Como é que é feita essa relação, então, entre endereços IP e nomes de sites que a gente está muito acostumado aí a lidar? O DNS vai resolver. Perfeito, o serviço DNS. Então, já que a gente falou um pouco sobre endereçamento IP, eu vou puxar aqui a segunda parte do conteúdo da aula, que é sistema de nome de domínio, DNS.